A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esta reflexão neste momento. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que está em Filipenses, no seu capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 5 até o 10, onde nós vamos tratar de um tema chamado humildade. O versículo 5 diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto nos mostra a característica que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a termos, que é a humildade. Jesus é o nosso grande exemplo, nosso exemplo em tudo. Ele nos deixou na sua palavra, através dos evangelhos, através das cartas, que nós devemos termos algumas características que nos identifiquem, que façam com que nós venhamos a nos parecer com Ele. Não seremos igual a Ele, é óbvio, mas que tenhamos a aparência dEle. E Ele mesmo disse que as obras que Ele fez, nós faríamos maiores até. Então Jesus Cristo fala assim: olha, eu estou passando toda a característica para que você venha a se parecer comigo. E uma delas é a humildade. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Muitos gostam de falar, até mesmo no seu nascimento, mostrou a humildade. Nasceu num estábulo, numa manjedoura, algo muito simples, e ali estava Jesus. Muitos interpretam que desde o início ele nos mostra a importância da humildade. De uma forma muito subliminar, ele nos diz a importância da humildade naquele momento. E aqui nesse texto nós vemos que tem duas fases esse texto. Tem a fase da humildade e a fase da exaltação. Jesus Cristo era Deus, irmão. Jesus Cristo estava nesta terra, mesmo sendo Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Mas ele se esvaziou de si mesmo. Ele se entregou por nós. Ele não pecou, mesmo sendo humano. Ele não pecou. Mas ele se humilhou. Ele passou por muitas coisas que aos olhos humanos não deveria passar, ele sendo Deus. Mas ele era um Deus, ele era submisso, como nós lemos aqui. Ele era submisso à vontade do Pai. E no início desse texto, o apóstolo Paulo, ele nos diz que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele está dizendo assim, sejam humildes. A humildade não é uma palavra que a gente vai lançar ao vento. A humildade, ela tem que ser praticada. E a gente vê que no tempo oportuno, depois que Jesus Cristo se humilhou de tal maneira que morreu naquela cruz, uma morte terrível, ele se humilhou a este ponto de morrer por nós. Mas só que logo depois dessa humilhação, dessa dificuldade, veio a outra etapa, que é a etapa da exaltação. Porque Deus disse: você foi humilde, meu filho, agora eu vou te exaltar. Eu vou te exaltar sobremaneira. E vou dar a você o nome que está acima de todo nome, meu filho. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua vai confessar, meu filho, que você é o Senhor para a minha glória. Então veja, caro ouvinte, duas etapas da humildade e da exaltação. Elas estão juntas. O Senhor, Ele quer um coração humilde.
Ele quer pessoas que reconheçam que não são nada. E a partir deste momento, ele vai agir para que essa pessoa se torne tudo. O Evangelho é loucura para muitos. O Evangelho diz: os humilhados serão exaltados, os últimos serão os primeiros. O Senhor nos convida e nos exorta a sermos humildes. O que a gente mais vê, infelizmente, no nosso mundo hoje, e eu digo que em todos os lugares, inclusive na própria igreja, pessoas que são arrogantes, pessoas que são petulantes, pessoas que se acham, como diz no dito popular, a última cereja do bolo. Pessoas que pensam que têm mais conhecimentos do que as outras, pessoas que acham que têm mais intimidade com Deus do que as outras, pessoas que acham que o seu trabalho ela é a pessoa mais indicada para orientar acerca de determinado assunto. A gente vê que essa característica de arrogância, de prepotência, de soberba, ela provém do inimigo das nossas almas. E isso entra em conflito com aquilo que Deus nos orientou a sermos, que sermos humildes. E é isso que o Senhor quer do nosso coração. Quando você é humilde, você reconhece primeiramente que você não é nada e que você não é ninguém. Que você depende de alguém. Essa é uma característica muito interessante da humildade. É você ter a certeza e a consciência de que depende de alguém. E nesse caso, nesse texto, e no que nós estamos refletindo é que nós dependemos de Deus. As pessoas muitas das vezes também associam humildade à falta de dinheiro, a uma roupa surrada. Digo para você que não, a humildade está no coração, nas atitudes. Tem pessoas que são ricas e são humildes. Tem pessoas que são pobres e são arrogantes. Então não está no social, e sim no coração. E Deus quer abençoar, Ele quer usar pessoas humildes. E Ele nos deixou vários exemplos em Sua palavra. Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos. É um grande exemplo de humildade. Mesmo sendo Deus, Ele se curvou diante dos discípulos e lavou os pés deles. O que isso significa para mim e para você, caro ouvinte? Que antes da exaltação vem a humildade. Se você entender a importância da humildade, você vai compreender que Deus vai exaltar o humilde para a glória dele. Você tendo um coração humilde, um coração que entende que Deus é tudo e você não é nada, sem Ele nós não somos ninguém, você pode ter a certeza que esse é o primeiro passo. E a humildade está na atitude de cada um de nós. A humildade faz você descer do nível que você pensa que está. A humildade faz você descer do nível que você pensa que está. E é assim que Deus trabalha. Deus mostra para a gente a importância de sermos humildes para que Ele no tempo oportuno nos exalte. E essa exaltação, por que Deus exalta os humildes? Porque os humildes sabem que aquele momento que ele está vivendo de exaltação não é para a glória dele. O humilde, quando Deus coloca aquele que se esforçou a vida inteira para alcançar algum objetivo profissional na sua vida, essa pessoa jamais vai pisar em alguém. Essa pessoa jamais vai querer subir na sua carreira pisando em alguém. Pelo contrário, essa pessoa vai entender: se eu cheguei até aqui, não foi somente por esforço meu, foi porque o Senhor me ajudou. E o humilde ajuda outras pessoas. O humilde vai estar numa posição de status elevada, seja numa empresa, seja onde for, no seu trabalho, ele seja na igreja, aquela pessoa que tem um conhecimento profundo que Deus a deu. Essa pessoa é humilde a tal ponto de chamar a outra pessoa que está passando por dificuldade e descer do seu nível e falar numa linguagem apropriada para que esta pessoa cresça também. O humilde se preocupa com o crescimento do outro, mesmo ele estando em outro nível de conhecimento, seja espiritual, seja profissional, seja secular. E é o que Deus quer de mim, de você, meu irmão, minha irmã. Seja humilde. Não se ache melhor do que ninguém.
Não se ache mais poderoso do que ninguém, porque nós não sabemos o dia do amanhã. O amanhã não nos pertence. Muitas das vezes o soberbo hoje, amanhã não existirá mais. Nós somos como um vento, como uma neblina, diz a palavra. Como uma neblina que hoje existe e amanhã não existe mais. O Senhor nos exorta a sermos humildes, porque a humildade vai fazer a diferença não só na nossa casa, na nossa igreja, no mundo em que nós vivemos. A humildade foi algo que Jesus nos ensinou, porque tem reflexos na nossa família. Nós, pais, temos que ser humildes de reconhecer quando erramos em algum momento na criação dos nossos filhos e pedir perdão. E olha só como vem a exaltação depois de que você se humilha. O seu filho vai entender que o pai dele não é perfeito, mas é humilde, a ponto de pedir perdão por algum erro cometido na criação. E vice-versa. O filho também ser humilde quando erra. Perdão, papai. Estou dando esse exemplo, mas poderia dar vários outros. Mas eu quero que você compreenda, meu irmão, para você ser exaltado, para você alcançar a sua vitória, você tem que ser humilde, se humilhar diante da potente mão de Deus e dizer: Senhor, tudo que tenho, tudo que sou, o Senhor é quem me deu. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. E Ele vai te exaltar em todas as áreas da sua vida. E o seu coração, quando você estiver sendo exaltado, não vai ficar soberbo. Sabe por quê? Porque você é humilde o suficiente de dizer: a glória é dele, a honra é dele, tudo que tenho é dele, é para ele. E você jamais vai ficar com isso para você, você vai repartir. Olha como a humildade genuína traz algo novo no contexto da nossa vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, caro ouvinte. Que você tenha um dia maravilhoso e que o Espírito Santo possa falar profundamente ao seu coração ao longo desse dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém.